Amém? Então o tema da minha mensagem hoje é mesmo este, é um pai que celebra. Eu estava a falar antes de começarmos o culto, por grande coincidência, a Mirna, que orou aqui por nós, estava a dizer, eu acho que nós temos que celebrar. Nós enquanto igreja, temos que celebrar e tal. Eu estava a dizer, olha Mirna, o meu tema é um pai que celebra, é mesmo celebrar. E hoje eu estou particularmente muito feliz de estar aqui. Eu não sei se vocês estão com este sentimento, mas eu estou mesmo feliz. É uma casa onde eu me sinto mesmo bem. O louvor foi fantástico, obrigado Fred e a toda a gente que estava aqui a ministrar-nos o louvor. Mas eu estou-me a sentir mesmo em casa. Eu gostaria muito que tu que estás aí sentado também te sintas como se estivesses na tua sala de estar a ouvir alguém a falar sobre o Pai. Está bem? Mas hoje nós vamos ler e vamos tentar extrair algumas coisas de uma parábola. Está bem? E só aqui uma curta introdução. Jesus, ele falou muito por parábolas. Na Bíblia nós vemos Jesus usar muito este estilo, porque era uma forma de explicar coisas complexas, verdades difíceis de serem ouvidas e até muitas vezes interpretadas, mas de uma forma simples, com coisas do cotidiano, coisas básicas, como a relação de um pai com um filho, como a comida do dia a dia, como o andar daqui para ali, coisas simples, mas que tinham ensinamentos por trás muito profundas. E assim ele também vinha a dar algum contexto sobre o reino de Deus. Ou seja, ele trazia coisas do dia a dia, coisas simples, como o Marcelo está a tocar teclado. E ele usava alguma coisa a ver com, o teclado, que tem teclas, que não sei o quê, e é como o reino de Deus. Que assim. Isso é fantástico. E já agora, permitam-me também, o parenses, o Marcelo é uma bênção. Amém. Mas para vocês verem como nós somos uma família, e eu gostaria muito que nós nos sentíssemos todos assim. Mas o Marcelo esta semana sabia que eu ia pregar e ele disse, Bernardo, mandou uma mensagem, Bernardo, vais pregar sobre o quê? Que eu quero estar em sintonia contigo. Fantástico, Marcelo, obrigado por esta sensibilidade. Está bem? Tudo o que acontece aqui nesta igreja não é por acaso. Tudo há uma intenção para que Deus seja glorificado e para que nós possamos nos sentir mesmo em casa. Amém. Obrigado por isso, Marcelo, és uma bênção. Então, através de parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação acessível e fácil a todos. O facto de Jesus também ter contado parábolas também cumpre profecias. Profecias são coisas que provavelmente, ou em muitos casos, no Velho Testamento era falado sobre, havia menção sobre, e depois alguém, no caso de Jesus, vem e cumpre alguma coisa que foi dita no passado. Então em Salmos 78:2 diz, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E isso que se cumpriu. E em Mateus 13, não precisam abrir, Mateus 13, o próprio Jesus diz, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Isto é Jesus a dizer, eu estou a cumprir uma profecia, mais uma profecia. Então o facto de haver parábolas na Bíblia não é totalmente por acaso. Jesus contou 40 parábolas. 40. É muita coisa. São grande parte das coisas que nós vemos sobre Jesus dizer no Novo Testamento. E quem é que sabe qual é a maior parábola contada por Jesus? A mais extensa, a mais longa. Pastor Orlando, que é professor da escola bíblica, não vale dizer. Tem que ser outra pessoa, senão o pastor Orlando. Alguém sabe? Não. Filho pródigo. Filho pródigo. A parábola do filho pródigo é a mais extensa e é a maior do Novo Testamento. E nós hoje vamos falar exatamente sobre a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, em algumas versões. E está lá em Lucas 15, então se vocês quiserem abrir comigo em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler esta história, não vamos ler por completo, vocês já vão entender, mas também dar um outro contexto sobre este capítulo 15, que é muito específico. Lucas 15 é um capítulo que tem algo em comum em todo o capítulo. Fala sobre coisas perdidas. Primeiro fala sobre a ovelha perdida. Depois fala sobre a moeda ou a dracma perdida.
Então há este elo de ligação que depois acaba com o filho perdido. Então este capítulo é sobre coisas que tinham valor, que eram perdidas, mas depois eram encontradas. E quando se encontrava aquela coisa perdida, havia uma festa, havia uma celebração, havia uma alegria por ter se encontrado. Diz, por exemplo, em Lucas 15, no versículo 16, não precisam abrir: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Depois no 9, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E depois nós agora vamos entrar no texto do filho perdido. Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 24. 11 ao 24. Antes de ler, quem é que já perdeu alguma coisa, encontrou e ficou extremamente feliz? Quando é dinheiro? Ei, não, espera. Aquela sensação de, eu não uso estas calças, pá, há 1 mês e meio ou 2, e eu vesti as calças, meti a mão, 50 euros. Ei, 50... Quem é que quer almoçar comigo? Não, estou a brincar. Não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo hoje, mas já aconteceu. Tipo, 50 euros também não, que eu não ando com tanto dinheiro. Mas, 5 euros, umas moedas. É ou não é? É uma sensação muito boa de achares que estavas com alguma coisa perdida. Olha, encontrei. Uau! Olha, recentemente, a semana passada, um amigo meu, desculpem, sabe, eu preciso contar esta. Um amigo meu disse que ele comprou um carro, o primeiro carro da vida dele. E ele foi a um centro comercial aqui em Lisboa, o Ubo. É muito grande, aquele centro comercial é enorme, e o estacionamento é enorme e super confuso. E ele estacionou, coitado, não sabia nem conduzir como deve ser. Primeiro carrinho e tal, está a aprender a conduzir, foi com a mulher, todo feliz, vai ao centro comercial e tal. Estacionou o carro, foi às compras, foi ao cinema e depois para encontrar o carro. Ele não encontrou, passou 15 minutos a rodar, -1, -2, aqui o laranja, o azul, chamou o senhor com aqueles carrinhos, e depois passado um tempinho lá encontrou e ele disse, ufa, achei que tinha-me roubado o carro. Então esta sensação é uma sensação muito boa, tipo de alívio, de uau, finalmente, achei que nunca mais ia ver isto. Mas pronto, brincadeiras à parte, esta é uma história que vai nos trazer alguns ensinamentos, eu creio hoje, muito bons. E nós vamos ler e vamos depois interpretar esta história pela perspectiva das atitudes do filho e depois sob a perspectiva das atitudes do pai. E eu queria vos convidar a ficarmos de pé, todos juntos, para lermos isto juntos. Pode ser assim? Amém. Eu acho que vai estar, para quem não tem a Bíblia ou não está com o telemóvel, eu creio também que vai passar nas nossas telas. Então vamos ler do 11 ao 24. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar. Deus, nós abrimos a Tua Palavra
que é santa, que traz tantos ensinamentos para a minha vida e para a vida do teu povo. Que nós hoje, ao lermos, ao interpretarmos, ao refletirmos sobre esta ilustração, sobre esta parábola, que o Senhor ministra ao nosso coração em nome de Jesus. O Espírito Santo vem, conduz-nos nesta manhã e traz-nos algo novo. Se há alguma coisa a ser restaurada, que o Senhor o faça durante esta ministração. Se há alguma coisa que precisa ser achada, que estava perdida, que nós o encontremos hoje em nome de Jesus. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas. Nesta manhã nós nos dispomos, nós abrimos e rasgamos o coração para que o Senhor possa trabalhar em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, obrigado. Vocês conhecem histórias de pessoas, de irmãos, que não se falam mais porque discutiram sobre a distribuição de heranças? Já nós ouvimos falar, a família tal deixou casas, carros e morreram, e os irmãos, um queria uma casa, o outro não quis, o outro queria o carro, o outro queria os milhões na conta e não se falam mais. Que tristeza! Nós ouvimos muitas histórias sobre estas. Por grande coincidência, foi mesmo coincidência, ontem eu fui almoçar à casa da minha mãe, que por acaso está ali, os meus pais estão ali, e antes mesmo da refeição, a minha mãe estava a dizer, olha, eu tinha aqui umas coisas de prata. É umas de prata, outras de como é que é? Casquinha. Eu não faço ideia o que é. Eu sinceramente, eu não ligo a essas coisas. Mas a minha mãe disse, olha, tinha aqui umas coisas que eu herdei da minha mãe, da minha tia, e eu já quero distribuir por ti e por tua irmã. Eu disse, à vontade. Estava a pensar dar isto para ti, isto para a tua irmã. À vontade, é para o lado que eu durmo melhor. Graças a Deus. Depois eu fiquei a refletir sobre isso, que é, pensei assim, realmente há famílias que discutem por coisas destas. Mas que a minha irmã vai ficar com mais, porque é aquilo, mas eu queria aquilo. E graças a Deus, pelo menos no dia de hoje, é uma coisa que eu não imagino sequer eu discutir com a minha irmã, porque ela vai ficar com um castiçal de prata e eu vou ficar com um prato de... Sinceramente, são coisas materiais que eu não ligo, mas se calhar é isso, é algo que Deus tem me ensinado e graças a Deus por isso. E eu digo isto de uma forma humilde e eu espero que Deus continue a trabalhar no meu coração. Mas é triste porque há famílias que realmente estragam-se, destroem-se, porque uns querem, outros não querem, porque os pais deixaram. Mas esta história vai além disso. Vejam bem, a história diz-nos que o pai nem sequer tinha morrido. O pai nem sequer morreu e o filho já está a pedir a herança. Isto é além. Isto vai além disso. A ganância foi tanta, o desejo por querer aquilo foi tanto que ele nem esperou o próprio pai morrer e foi lá, pai, dá-me a parte da minha herança. Vejam bem. Então o meu primeiro ponto, eu vou ter alguns pontos sobre o filho e alguns pontos sobre o pai, para quem gosta de apontar. Então o meu primeiro ponto é que o filho, ele pecou, o filho peca. Esta parábola conta-nos que o filho partiu o coração ao pai e pediu a sua parte da herança para o quê? Para abandonar o pai. Não bastava ele pedir a herança antecipadamente, com o pai ainda vivo, ele quis o dinheiro para abandonar a família e gastar de forma irresponsável. Por isso é que algumas versões bíblicas chamam do filho perdido, a parábola do filho perdido, e outras a parábola do filho pródigo. O pródigo é aquele que gasta irresponsavelmente. Aquele que gasta de uma forma desmedida, de uma forma exagerada. Foi o caso deste filho. Mas isto não é sobre dinheiro. Isto não é sobre uma herança. Esta história que Jesus está a ilustrar é uma ilustração do que nós somos capazes de fazer com o nosso Pai, que é Deus. Esta parábola tem muito mais a ver comigo e contigo e sobre como nós somos capazes de magoar e pecar contra Deus e abandonar a casa do Pai do que propriamente com uma herança. Eu escrevi que nós somos capazes de trocar a segurança da casa do Pai pela ilusão de que longe dela seremos mais felizes. Nós trocamos muitas vezes o amor de Deus, o amor que o Pai nos dá, pela ilusão dos prazeres que há no mundo, dos prazeres que há fora da vontade dele, que não nos vão preencher. São apenas ilusões que nós temos, são mentiras. Às vezes é a luxúria, talvez um vício, talvez a mentira. Muitas vezes são relacionamentos que nos afastam e nos fazem andar longe da casa do Pai, longe da família. Às vezes é a ganância, são os negócios. Como nós ouvimos aqui, do canastra pai com o canastra filho, foi uma bênção ouvir-vos
uma bênção, que é, graças a Deus que reconhece que colocou os negócios à frente da família, mas graças a Deus que Deus conseguiu trazer isso de volta. Mas muitas vezes a ganância, eu querer colocar algumas coisas à frente, faz-me afastar da casa do Pai. A ilusão de que eu vou ser rico ou de que eu assim vou ser mais feliz, faz-me andar muito distante. Muitas vezes são verdades diabólicas que passeiam por aqui, por estas cabecinhas, que às vezes só pensam em coisas erradas, mas que nós deixamos criar ninhos, criar raízes. São verdades que estão por aí, que entram e nós deixamos descer até ao coração. Nós começamos a acreditar nelas. Há um versículo que eu acho que eu já citei aqui em alguma pregação anterior, mas que eu gosto bastante. Está em Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Vamos entender um pouco melhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Quando nós pecamos, quando nós dizemos: Pai, eu não te quero. Pai, dá-me a herança, eu vou sair. Eu vou-me embora. Eu vou viver a vida como eu quero viver. Eu não quero saber qual é a tua vontade. Eu não quero saber o que é que está na Bíblia. Eu não quero saber o que é o melhor, o que é que tu achas que é o melhor. Eu sei o que é o melhor para mim. Eu sei o que quero. O que quero é isto, eu quero viver desta forma. Eu quero andar com estas pessoas, eu quero ter os meus negócios desta forma, de forma ilícita, mas é assim que eu vou ganhar dinheiro. Quando nós fazemos este tipo de atitude ou este tipo de pensamento, nós pecamos contra Deus de 2 maneiras. Nós simplesmente abandonamos, é o primeiro erro, nós abandonamos a casa do Pai, que é fonte de água viva, mas depois nós estamos a cavar cisternas, buracos que são nossos, que nós achamos que tem água. Nós achamos que vamos encontrar água em alguns poços que não têm água. São cisternas rachadas que não têm água. Então nós, além de abandonarmos o Pai, nós estamos a procurar satisfação, nós estamos a procurar matar a nossa sede em poços que não têm água. Nós não vamos encontrar água. Nós nunca vamos nos saciar por completo, porque só há saciedade por completo na casa do Pai. Infelizmente, esta é a verdade nua e crua. E foi isto que aconteceu com este filho. E quando ele viu a consequência das suas escolhas e percebeu que pecou, ele arrependeu-se. No versículo 16 e 17 diz: ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui ia morrer à fome? Então o meu segundo ponto é que o filho arrepende-se. Quantos de nós já não chegamos ou chegamos perto deste ponto em alguma área da nossa vida? Que é chegamos, nós paramos para pensar: mas o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Onde é que eu me meti? Mas como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu estou no fundo do poço? Nesta área, naquela área? Mas como é que é possível? Como é que eu me meti nesta confusão? Como é que eu me meti nesta mentira? Como é que eu fui capaz de mentir a este ponto? Como é que eu fui capaz de trair esta pessoa? Como é que eu fui capaz de largar Deus, de deixar os seus caminhos? Eu era tão feliz, eu estava tão bem na igreja, a caminhar com os meus irmãos. Como é que eu fui capaz de me enganar por isto? E se calhar tu estás aqui em alguma área da tua vida, talvez estás-te a identificar com esta ilustração, com este filho que abandonou e chegou ao fim do poço e pensou: mas até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu aqui. Mas deixa-me dizer-te uma coisa hoje. Para mim e para ti, nunca é tarde demais para nos arrependermos. Nunca é tarde demais. E foi o que aconteceu com o filho. 18 e 19 diz: vou-me levantar. Ele caiu em si. Vou-me levantar. Vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, há um arrependimento e há um reconhecimento de: ok, eu vou ter que ir lá e vou ter que verbalizar: olha, eu pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então o meu terceiro ponto é: o filho volta humildemente. O
O filho pecou, arrependeu-se, mas ele tomou a atitude de voltar à casa do pai, mas de uma forma humilde. E aqui há um ensinamento muito profundo. O filho realmente deixou o orgulho de lado para esta história, esta parábola, deixou o orgulho e diz, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas vou voltar como um empregado. Ou seja, ele está a voltar de uma forma humilde, quase que a rastejar, pai, quase que a implorar, olha, vou chegar lá e, pai, dá-me um trabalho, arranja-me qualquer coisa na cozinha, a limpar alguma coisa. Esta foi a sensação de humildade daquele filho. Ele entendeu que cometeu um erro tão feio, que ele pecou de uma forma tão feia contra o pai, que ele não queria, a sensação que dá é que ele não queria voltar a estar à mesa do pai. A sensação que eu tenho é que aquele filho estava a pensar assim, olha, eu não preciso sequer de voltar a sentar no mesmo sofá e a ver a televisão com o meu pai. Eu nem estou a pedir tanto. Eu só quero estar dentro da casa dele, a servi-lo, como um empregado. Basta isso para eu ser feliz. Basta isso para eu ser feliz. Eu não preciso de voltar a ter um relacionamento assim. Eu nem preciso que ele me chame de filho. Mas eu só quero estar na presença dele. Só quero voltar a estar na casa dele. E o que é interessante é que, mesmo que este sentimento passe pela minha cabeça, ou se calhar pela tua cabeça também, do tipo, olha, eu pequei tanto contra Deus, que eu só quero voltar para casa, eu só quero voltar para a igreja, eu só quero voltar para Deus. Mas eu não preciso de muita coisa, eu não preciso ser chamado de nada, eu acho que eu não sou mais nem digno de Deus, mas eu vou tentar entrar aqui na igreja devagarinho. Mas eu sei que eu não sou mais digno, eu sei que eu não mereço. Mesmo que nós tenhamos este sentimento de vergonha, ou um sentimento de que eu não mereço, o Pai recebe de braços abertos. E este é o meu primeiro ponto sobre o Pai. O Pai recebe de braços abertos. Mesmo que o teu sentimento seja um sentimento de vergonha, de não mereço estar aqui, o que eu fiz é demais. Bernardo, tu nem sabes, não, eu nem quero contar o que é que eu fiz. Tu nem queres saber quão longe eu andei. Portanto, eu não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. Eu não sou mais digno sequer de sentar nos bancos da CCLX. Não importa se esse é o teu sentimento. O Pai recebe-te de braços abertos. Lucas 15, 20. No versículo 20 ele diz, ele ainda estava longe quando o Pai o viu. Vejam que interessante. O filho ainda estava longe. Nós não sabemos quão longe. Mas a parábola diz isto. O filho ainda estava longe quando o Pai viu. Dá a sensação de que o pai estava à espera, de que o pai consegue ver, consegue sentir que o filho estava a vir. O qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O pai trouxe um abraço livre de perguntas, livre de questionamentos, livre de preconceitos. Aquele abraço do pai não teve julgamento, do tipo, onde é que andaste? O que é que tu fizeste com o meu dinheiro? Onde é que estás todo sujo, a cheirar mal? O que é que aconteceu contigo? O que é que andaste a fazer da tua vida nos últimos anos, pá? O que é que se passa contigo? Não. Eu lembrei-me de uma história ao ler esta passagem novamente, uma passagem que eu já tinha lido algumas vezes na vida, já ouvi pregações sobre, mas quando eu parei aqui nesta parte de o pai abraçou fortemente e eternamente o beijou, eu fiquei a pensar, não houve um julgamento. Este abraço é um abraço de, olha, eu não quero saber o que é que tu fizeste, eu só estou feliz porque tu estás aqui outra vez, graças a Deus por isso. E eu lembrei-me de uma história verídica. Eu morei, como alguns sabem, eu morei muitos anos no Brasil. E nós temos um ministério na nossa antiga igreja lá do Brasil, que atua no sistema prisional do estado do Ceará. Então nós lá temos uma oportunidade de, todas as semanas, nós visitamos todas as cadeias do estado e nós temos um tempo com os prisioneiros, com os presos,
e conversamos e tal e tal. E a primeira vez que eu fui a uma prisão de adultos, que já tinha ido a uma de menores, mas eu fui a uma prisão de adultos mesmo, antes de entrarmos, claro, há aquela reunião com os voluntários, porque pronto, não se entra lá de qualquer maneira, como é evidente, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi o líder do grupo, disse, olha, nós vamos entrar, vamos ter a oportunidade de sentar, de estar frente a frente dos presos, mas há uma regra de ouro. Ninguém pergunta porquê é que estás preso. Regra de ouro. Não se pergunta ao preso o que é que ele cometeu para estar ali. E isso é algo que é libertador, que é tipo, olha, eu estou lá na prisão, eu sou um homem livre, mas eu entro, eu meto-me lá dentro e eu agora estou a conversar frente a frente com o preso, mas para mim não me importa o motivo dele estar lá. Eu estou lá para ouvir o que está no coração dele e para dizer, olha, Jesus pode te libertar. Tu podes estar preso e ser um homem livre. Tu podes caminhar com Jesus mesmo estando aqui dentro preso. Tu podes ter um relacionamento com o Pai. O Pai ama-te incondicionalmente. Não importa o crime que tu cometeste, o Pai perdoa. Isso é fantástico. Isso chamou-me muita atenção. Esse dia foi fantástico nesse sentido que mudou alguns preconceitos que eu tinha. Porque nós entramos e a primeira ala que nós entramos, primeiro foi um bocado, obviamente, tive um bocado de medo porque veio um guarda com arma, mete-nos numa gaiola e disse, olha, agora é com vocês. E fiquei, então, mas ele não vem? E ele não foi. Ele meteu-nos numa gaiola e disse, olha, agora é com vocês. Ele fecha de um lado, abre do outro e nós estamos tipo no pátio. Era isso mesmo, estávamos no pátio. Depois tínhamos o pátio, os presos entraram nas suas celas, eram tipo 7 ou 8 celas, tinha o pátio, os presos ficaram presos nas celas, mas sabe Deus, podiam sair, não sei, e nós, os voluntários, ficámos no pátio e começámos a tocar e a cantar músicas de louvor. Todas as celas sabiam cantar as músicas da igreja. Foi fantástico. Muitos daqueles homens estavam ali, mas conheciam a palavra de Deus. Já tinham andado com o Senhor. Já tinham lido a Bíblia, já tinham andado em igreja, já conheciam a palavra. Mas um erro, um afastar da casa do Pai, meteu-os lá dentro, presos por anos. E a palavra era esta, olha, o Pai recebe-te de braços abertos, independente do que tu fizeste. Deus é um Deus de misericórdia. Voltando para a parábola, o pai correu ao encontro do filho quando o viu ao longe. Remete-nos também uma sensação de Deus está desejoso de te ver voltar para os caminhos dele. Há um desejo ardente de ver o filho voltar a casa. E este abraço ilustra muito bem um lugar seguro. Não é? Quem tem filhos, principalmente pequenos, quando os filhos estão com medo, eles não correm para o braço dos pais. Ai, pai. E nós abraçamos, não, estás seguro. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar de conforto. Aqui tu estás bem. Aqui é o teu lugar, aqui é o lugar de pertença. E eu sou a tua família, eu protejo-te. É um lugar de proteção. Talvez este filho pródigo estava com medo do julgamento, do preconceito, ou até mesmo do castigo que ia receber. Eu roubei ao meu pai, eu levei a herança toda e gastei tudo e estou a voltar, se calhar vai-me dar um castigo. Ou se calhar até mesmo um medo de não ser aceito de volta. Muitas vezes quando nós nos afastamos de Deus, este medo passeia pelo nosso coração. Eu não vou ser aceito de volta. Ou as pessoas vão me julgar. As pessoas da igreja vão achar estranho eu ter voltado depois de X anos que eu andei desaparecido, andei a fazer coisas que não devia. Isto é um sentimento que não pode passar pela tua cabeça. É um medo que não deves ter. A casa de Deus é um lugar livre de preconceitos, de julgamentos, de vergonha. É um lugar onde somos todos iguais perante o Pai. E estamos todos aqui a buscar a mesma coisa. Um lugar na sua casa. Eu escrevi que no abraço do Pai, o medo dá lugar à restauração.
no abraço do Pai, na presença de Deus, os nossos medos dão lugar à restauração que começa a ser feita em nós. Porque aquele filho veio partido, quebrado, cheio de traumas provavelmente, viciado em algumas coisas, em viver de uma determinada forma, mas quando ele recebe o abraço do Pai, a restauração começa. Um processo maravilhoso e lindo começa só naquele abraço. Só em estar de volta ao lugar de proximidade com o Pai, alguma coisa espiritual acontece conosco. O meu outro ponto sobre o Pai é que o Pai dá dignidade. No versículo 21 e 22 diz: o filho disse, já o filho a voltar, recebe o abraço, diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E veja o que é que o pai diz. Contudo, o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloca-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Provavelmente aquele filho pródigo, aquele filho perdido, voltou sujo. Era muito natural. Não tomava banho há não sei quantos dias. Estava com o cheiro dos porcos, porque estava a trabalhar com os porcos. Estava a cheirar pessimamente mal, se calhar o cabelo, a barba, por fazer. E o pai dá uma primeira ordem, é a primeira ordem que ele dá aos seus servos. Ponham a melhor roupa. Portanto, é a melhor roupa. É a melhor roupa. Tragam calçado para os seus pés. Neste gesto, além de trazer dignidade de uma boa roupa, um bom calçado para eu me sentir bem, o pai pediu, além disto, pediu para colocarem um anel no dedo. E naquela cultura, não é um detalhe muito simples que passa despercebido, porque naquela cultura, o dar um anel, o colocar um anel no dedo, tinha muito significado. Tinha um significado de pertencimento à família. Além de um significado de: olha, eu estou-te a pôr este anel, tu és da família. Além disto, tinha outro significado de autoridade. Agora, se tu tens este anel, estás nesta casa, tu podes dar ordens nesta casa. Tu podes pedir aos servos o que tu quiseres. E isto parece um detalhe de um texto como este, numa parábola grande como esta, alguma coisa que se calhar passa despercebido, mas não deveria, porque é isto que Deus faz connosco também. Quando nós o abandonamos, mas arrependidos voltamos à sua presença, Ele diz: olha, vou-te dar dignidade, eu vou-te vestir a melhor roupa e eu vou-te colocar outra vez o anel do pertencimento da família. Tu voltaste, feliz que eu estou de estares aqui. És outra vez da casa. És outra vez filho. Tens autoridade novamente no nome de Jesus. É isso que Deus faz infinitamente conosco, constantemente contigo e comigo. Tu podes afastar-te, podes pecar, podes voltar as costas para Deus, mas tu voltas arrependido, toma o anel outra vez. Voltas a ter autoridade no meu nome. Uau! É a misericórdia e a graça de Deus a funcionar. E por fim, no versículo 23 e 24, nós vemos que o Pai celebra. O Pai celebra. Diz o seguinte: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, foi encontrado. Então começaram a festejar o seu regresso. Cada vez que um filho se arrepende e volta à casa, o pai celebra. Aleluia. Cada vez que eu e tu nos arrependemos e voltamos, há festa. Porque Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus que celebra, Deus é um Deus que se alegra com o nosso coração arrependido. Quando eu ouço uma coisa como estas, além de trazer alegria, traz-me esperança. E eu gostaria que vocês também tivessem este sentimento de esperança, que é: eu posso pecar, ou eu não deveria, mas se eu pecar, quando eu pecar, se eu voltar arrependido, além da alegria, eu vou ter o abraço do Pai. Eu vou ter lugar novamente. Isto dá-nos esperança. Esperança de um Deus que ainda é vivo, que ainda se importa contigo e comigo e que perdoa os nossos pecados constantemente. Nós aqui na CCLX, nós gostamos de chamar a este evento que acontece aqui, este culto, nós chamamos de celebração. Quem é que já tinha pensado sobre isso?
né? Muitas igrejas usam o culto dominical, é o culto, tal, a reunião, tal. Mas nós costumamos e gostamos de chamar de celebração. Celebração. Isto fez-me pensar. Nós chamamos de celebração porque nós gostamos de celebrar, porque Deus é um Deus que celebra. Não só nós celebramos o fato de tu estares aqui e tu voltares e eu poder ter a possibilidade de voltar à casa do Pai, mas celebramos quem Ele é. Como nós cantamos aqui hoje. O que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz em mim, através de mim. Então, se tu tens andado longe da casa do Pai e queres voltar, talvez hoje seja a tua oportunidade. E esta é uma mensagem que não é só para quem está longe, está com os caminhos todos errados, está a viver, está nas drogas, está na bebida, aquela coisa que se pensa, né? Logo quando se fala coisas. Isto é para ti que também que se calhar estás aqui há imenso tempo, há anos que estás assentado aqui, mas se calhar há algumas áreas da tua vida que estás longe. Tens-te afastado, esta área está a sair, está a dar as costas ao Pai, está a pedir a herança ao Pai. Então eu queria orar contigo, queria que pudéssemos ficar em pé, todos juntos. Se calhar hoje tens uma oportunidade de tu refletir sobre esta parábola do filho perdido, do filho pródigo. De pensares, olha, que bom que eu estou na casa do Pai, que bom que eu estou, que eu vivo, que eu celebro com o Pai, que eu estou aqui todos os domingos. Mas há pessoas que andam afastadas, que estão longe, que o seu coração está muito distante. Ou então celebra hoje também porque se calhar tu já foste um filho perdido, mas tu já voltaste à casa do Pai e ser grato a Deus por isso. Obrigado, Deus, porque eu estava longe, eu estava perdido, estava com os porcos, mas tu aceitaste-me de volta sem julgamentos. Amém, amém, amém. Eu já fui assim. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Mas se há áreas da tua vida que te dás a dizer, isto está a começar a fugir, está a fugir do controle, eu estou a chegar no fundo do poço, eu estou a ver como é que eu cheguei até aqui. Tanta coisa boa eu tinha na casa do Pai, mas porquê que eu meti nisto? É que eu queria convidar-te a fechares os olhos e se calhar ter um tempo aqui de oração, tu e o teu Pai. Obrigado, Deus, porque tu aceitas-nos independente de como estamos. Obrigado porque há sempre lugar na tua mesa, há sempre lugar na tua casa, oh Pai. Obrigado porque um dia tu me resgataste, Senhor. Obrigado porque eu tenho caminhado na tua casa, ao teu lado, Senhor. Mas se há áreas na minha vida que eu tenho andado distante de ti, longe da casa do Pai, restaura. Ajuda-me a fazer o caminho de volta à casa. Casa essa que é livre de julgamentos, livre de preconceitos, livre de medos, livre de vergonha. Aceita-me, ó Pai, ajuda-me, Senhor, a arrepender-me. Ó Deus, tem misericórdia de nós pelas más escolhas, más decisões. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso coração muitas vezes ganancioso, Senhor. Um coração que quer andar longe, que quer andar sobre a própria vontade e não de acordo e debaixo da Tua vontade que é perfeita e agradável. Misericórdia de nós, dos nossos pensamentos maus.
Livra-nos, Senhor, livra-nos de aceitar as verdades diabólicas que o mundo tem para nos oferecer. Blinda o nosso coração para que nós queiramos fazer única e exclusivamente a Tua vontade, que nós queremos submeter exclusivamente à Tua verdade. Não nos deixes cair nas tentações do mundo, da luxúria, da satisfação onde não há satisfação, da água onde não há água. Livra-nos, Senhor, de sermos como este povo que cometeu aqueles crimes, de Te abandonar e cavar cisternas rachadas, cisternas que não satisfazem. Oh Deus, satisfaz-nos aqui na Tua presença. Que a Tua presença seja inegável, que a Tua presença seja restauradora, que a Tua presença nos traga conforto, segurança, paz, visão. Nós queremos estar na Tua casa. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor incondicional, pelo Teu perdão incondicional, pelo Teu perdão constante. Ai, continua a ser esse Deus misericordioso e gracioso conosco, Senhor. Ajuda-nos a ser assim. Ajuda-nos, ó Pai. Eu queria fazer um convite. Se tu estás realmente nesta condição, identificaste com este filho perdido, estás realmente perdido e queres realmente voltar para a casa do Pai, eu quero orar por ti. Se há alguém nesta condição, queria que fizesse só um sinal com a tua mão, que eu gostaria muito de orar contigo. Os outros podem ficar todos de olhos fechados. Vamos interceder, vamos orar uns pelos outros. Mas se tu estás aqui e queres uma oração, aleluia, aleluia, aleluia. Queres voltar para a casa do Pai, amém, amém, amém. Se andas distante, se estás com vergonha, com medo que caia em nome de Jesus, que o vergonha, que o medo, que o julgamento, que os preconceitos caiam por terra no nome poderoso de Jesus. Faz um gesto simbólico entre ti e Deus nesta manhã. Eu ouvi as mãos levantadas, quem quiser pode baixar em nome de Jesus. Deus Pai, poderoso, gracioso, vai ao encontro dos teus filhos neste momento. Corre, Senhor, corre e abraça. Que em nome de Jesus, de uma forma profética e espiritual, os teus filhos recebam o teu abraço. Abraço de reconciliação, abraço de perdão, abraço de pertença, ó Deus. Coloca de novo as roupas, as vestes, a dignidade e o anel de pertença, ó Deus. O anel de autoridade. Que estes teus filhos não caiam mais nas verdades do inimigo. Em nome de Jesus, protege os seus corações e as suas mentes das investidas de Satanás. Que haja verdade, verdade bíblica, verdade que vem da casa do Pai para os seus corações. Que hoje comece um processo de restauração e um caminho de volta ao teu caminho, à tua casa, à tua mesa. Que os teus filhos possam encontrar satisfação na tua mesa, ao teu lado, Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje é um dia de divisor de águas na vida destes irmãos. Em nome de Jesus, nós queremos ser família com eles. Nós queremos celebrar com eles. Nós queremos alegrar-nos com eles. Alegrar porque o Senhor é vivo. O Senhor está aqui no nosso meio. E o Senhor está a restaurar as nossas vidas. Então faz desta comunidade, faz desta igreja uma igreja viva, uma igreja que celebra, uma igreja que ajuda, uma igreja que somos unidos, que nós somos verdadeiros irmãos uns para os outros na caminhada de restauração. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor esteve aqui e o Senhor falou no nosso coração. Então, aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, nós pedimos agora que o Senhor guarde, que nesta semana o Senhor possa continuar a ministrar na nossa vida, Pai. Que Satanás não roube a semente que foi plantada hoje, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, aquele que é o único merecedor. Aleluia, glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, obrigado pelo teu sacrifício, que é aquilo que nos permite viver isto aqui, Pai.
E nós somos muito, muito gratos e queremos continuar a celebrar para a honra e glória do Teu nome. Obrigado. Nós oramos juntos e concordamos. Amém, 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 amém. Vamos celebrar juntos. Hoje é dia de festa. Aleluia, aleluia. Amém, amém, amém.